Bom, a gente tirou um pedaço da álgebra, né? O pedaço da álgebra que diz respeito aos operadores só de aniquilação e só de criação. Mas a gente ainda precisa tirar o pedaço da álgebra que diz respeito ao cruzamento dos operadores de criação com aniquilação. O que dá A vezes adaga em comparação com adaga vezes A, né? Para qualquer I, para qualquer J, em princípio. Então vamos lá. Então vamos considerar da mesma forma aí a J' atuando num estado base genérico. E vamos supor que a diferença, pelos mesmos argumentos que a gente deu antes, né, seja um certo I vezes a atuação na ordem oposta. Certo? Então, idem, né? Nós vamos primeiro supor que o I é diferente de J. Certo? Quer dizer, eu estou atuando com caras que não correspondem à mesma partícula. Né? Desculpe, não à mesma partícula. Aos mesmos números quânticos. Né? Certo? Então, novamente, eu passando os caras para o mesmo lado da equação, eu botei isso aqui. E usando a relação, né, que a gente tem entre os operadores de criação e aniquilação numa representação e na outra representação, a gente tira isso, né? Observa aqui que antes, por exemplo, aparecia assim, LK, LK, né? E agora aparece LK aqui, mas KL aqui, porque basicamente você tem um dos operadores sendo dado, então você tem que calcular o complexo conjugado, né? Tá certo? De um cara para o outro. Bom, o mesmo vínculo, né, você pode colocar agora, né, mesma coisa que a gente fez antes, só um minutinho. Desculpa. I diferente de J, a gente está tomando. No entanto, essa descrição não se aplica para K e L, tá certo? K e L a gente tem que somar sobre todos os K, sobre todos os L's. Então aqui a gente tem uma situação onde eu tenho K igual a L e K diferente de L. Tem as duas possibilidades aqui. Vamos separar esses dois casos, tá certo? Se o K for diferente de L, né, eu chego mais ou menos àquela condição, né, de que eu podia
satisfazer essa equação. Eu só posso satisfazer essa equação para K diferente de L, como eu tenho um conjunto de coeficientes arbitrários, etc. Então, se esse cara aqui for zero, maravilha. Aí vai sobrar K igual a L. Né? Para K igual a L, aqui fica BK, BWK, BWK, BK. Né? Eu poderia dizer, satisfazer que essa condição aqui dá zero, sem impor que para K igual a L, isso daí fosse necessariamente zero. Eu poderia dizer, isso daqui é um certo operador A independente de K e de L. Se eu fizer isso, né, olha só, na situação em que K igual a L, isso fica LK, LK, KJ, somatório sobre K. Isso aqui sai, fica produto escalar de KI com KJ. Produto escalar de KI com KJ é zero. Tá certo? Então, eu posso satisfazer essa equação sem necessariamente, tá certo? Sem necessariamente dizer que isso aqui tem que ser zero para todo K e para todo L. Tá certo? O que eu posso concluir daqui é o seguinte, para K diferente de L, sim, né? Novamente BK, BLW menos Mi, BLW, BK igual a zero. Mas para K igual a L, a condição de que isso aí dê zero pode ser satisfeita com BK, BKW menos Mi, BKW, BK igual a esse operador A, independente de K e de L. Sendo independente de K e de L, esse somatório que está aqui na frente dá zero para K igual a L. Certo? Então são essas as duas condições que a gente tem aqui, né? E a gente vai guardar essa relação, né, entre esses caras. Certo? É importante observar o seguinte, né? Se agora você fizer I igual a J, nessa equação que está aqui, né, e usar essas duas condições que você obteve para o B, tá certo? Agora, a gente usou essa expressão, considerou essa expressão para I diferente de J, certo? Se eu fizer I igual a J, ou seja, AI HI menos Mi HI AI, né? Eu vou terminar uma coisa parecida com a exceção que aqui onde tem KJ fica KI. Eu vou poder usar que para K diferente de L, novamente isso dá zero, para K igual a L, isso dá A, só que agora tem KI e KI. Você tira esse cara daqui e vai ficar KI, KI, que é 1, tá certo? Então você vai poder concluir que também a I d'H, KI vezes a I d'H, menos Mi, B, AI, d'H, AI, é igual a igualzinho. Quer dizer, com essas duas condições, você volta aqui, faz I igual a J e você conclui essa outra coisa que está aqui. Então, essas relações, o que a gente aprende aqui, é que elas são válidas, né, independente da representação particular que a gente está considerando. Ou seja, do conjunto completo de operadores que comutam que a gente está tomando. Tá certo? Então, nosso problema agora é definir quem é esse Mi e quem é esse A. Tá certo? A, em princípio, é um operador. Né? Então, agora tem os truques para definir quem é o Mi e quem é o A. Vamos lá. Tem 10 minutos para definir isso. Vamos supor que eu consigo.
Bom, eu falei que a conta burra não é uma conta tão burra assim, né? Tem um monte de considerações, né? No meio da história. Bom, então vamos para frente. Até agora, a gente falou dos operadores de criação e aniquilação, né? Esses foram os operadores básicos que a gente falou, mas a gente não falou de volta nos tais operadores de número de ocupação, que a gente definiu também no início da brincadeira, né? O número de ocupação é definido assim: NI atuando naquele estado me dá o número NI pequeno, né, de partículas que tem aqueles números quânticos, não é isso? Se eu tiver um operador que é assim, ó, N igual somatório NI, o NI, tá certo? O que esse operador, em princípio, mede? Ele mede o número total de partículas que eu tenho no meu sistema, não é isso? Então, tem N1 partículas com os números quânticos K1, N2 com números quânticos K2, N3 com números quânticos de ocupação. Exatamente. Então isso daí, se eu fizer isso, ele vai medir o número total de partículas que eu tenho no meu sistema. Esse operador tem que ser a mesma coisa, tanto numa descrição do sistema, quanto noutra descrição do sistema, né? Se eu mudar o conjunto completo de operadores que comutam, eu mudo a base, eu tenho que usar um outro operador, NTI, para dizer quantas partículas estão com os números quânticos descritos por LI, né? Então, o que eu espero é o seguinte, é que se eu mudar de descrição, eu posso até variar o N, né, como você observou, né, mas eu não vou variar o número total de partículas, simplesmente por variar a descrição que eu estou fazendo. Então isso aqui tem que ser somatório I de NI de 1. Tá certo? Quer dizer, na descrição, onde eu tenho L como conjunto completo, tá certo? Eu posso ter números de ocupação diferentes, mas o número total de partículas tem que ser o mesmo. Certo? Isso significa, né, que eu tenho que encontrar operadores. Eu falei para vocês que com A e a adaga a gente constrói todos os operadores. Os NIs são operadores, então devem poder ser construídos com A e a adaga. Eu tenho que encontrar, então, funções de A e adaga que sejam invariantes, tá certo? Por mudanças de descrição, tá certo? Por mudanças do conjunto completo de operadores que compõem. Sobre invariante você está se referindo ao N, o número total de partículas. O número total de partículas que é o invariante que você tem em mente. Ele tem que ser o mesmo independente do operador que faça a contagem. Sim. Sim. Não? Então, olha só. O cara que eu tenho à minha disposição, né, para construir esse negócio, né, quem já estudou o grupo SO2 aí na vida? 1, 2, 3, 4, 5. Muita gente. Tudo bem. Quando a gente estuda os grupos de Lie clássicos, S2, S3, S4, a gente sempre procura uma forma quadrática que é preservada pela ação desses grupos. A resposta que a gente obtém é o quê? Transformações unitárias, lineares. Tá certo? Transformações lineares que preservam módulo de C1 ao quadrado mais módulo de C2 ao quadrado, ou seja, você faz uma transformação, isso aqui vira módulo de C1' ao quadrado mais módulo de C2' ao quadrado, caracterizam o grupo SO2, transformações unitárias de determinante 1. Tá certo? O módulo de C1 é uma coisa do tipo C1 estrela C1.
Mas a transformação não preserva isso aqui, ela preserva isso aqui. Você só está falando que a transformação tem que preservar a norma do vetor do espaço? É. Eu tenho um cara que é invariante por um tipo de transformação unitária que é exatamente a transformação unitária que me leva de um conjunto completo para outro, de uma base para outra. Não. O cara que eu digo, cara, né? Esse cara aqui, ó, somatório em I, de AHI, aí é invariante. Vamos ver? Vamos escrever o AI como sendo, né, o negócio lá que a gente viu, né? O AHI é somatório, aqui eu botei em I, somatório em Q, somatório em L, vamos dizer assim. Então aqui eu vou ter LQ, KI, BHQ, isso é o AHI, né? Certo? E agora vamos botar o AI. O AI é KI, L, BL, né? A somatória estava em I no início, aqui eu tive que adicionar essas duas porque eu estou fazendo uma né? Agora, essa matriz, ó, é uma matriz unitária, é uma matriz de mudança de base, justamente. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar somatório em Q em L, de quê? De LQ, KI, LL, BQ, DAG, BL. Não é isso? Isso aqui é um conjunto completo. Pode sair. Isso aqui vira delta QL. Tá certo? O resultado é somatório em Q de PWQ BQ. Então, esse objeto, se eu mudar de representação, tá certo? Se eu mudar de representação, a soma desses objetos aqui é constante. Quer dizer, ela coincide nas duas representações. Tá certo? Então isso significa que eu posso, né? Eu não sei se estou enxergando mal, mas se trocar também não. Sim, também dá certo. Então, você não tem uma definição tipo, tem que ser assim, poderia ser uma combinação Não, disso pode aí ser com. uma combinação, mas se você fizer uma combinação, o que vai acontecer? A diferença vai ser o tal do A, tá certo? Você vai poder trocar o adaga, o A vezes adaga, você troca com adaga vezes A, mais um cara. Não é isso? Você está propondo que o teu operador N seja adaga A mais A adaga. Exato. Né? Mas na verdade, a adaga A mais uma Aí constante já é a adaga. Né? Esse cara, por causa dessa relação independente de I, tá? Pode ser escrito. Você pode levar no outro. Entende? Então, vai ser a mesma coisa a menos de um cara que não depende do I, tipicamente. E tem algum motivo para escolher exatamente o adaga A ao invés do A adaga, já que os dois seriam? Não, em princípio não. Devido ao oscilador harmônico, né? Em princípio não em termos, né? Porque existe sempre uma preferência pelo adaga A, porque você vai ter que a energia fica com o mínimo, na verdade. Quando você atuar com o seu operador de número no vácuo, vai dar zero. Isso é uma boa normalização para o cara, certo? Agora aqui vai ter que ser na base do improviso, porque aqui a
coisa divertida. Mas por sorte deu 6. Hã? Deu 6 horas, por sorte. Deu 6 horas, mas não acabou não, cara. Só Tá acaba, faltando pouco aqui, mas é muito em termos de discussão. só acaba quando termina. Só que ela não termina, nem Flamengo é. É hoje não? É hoje? É hoje, é hoje. Vamos ter que fazer isso que você está propondo aí. Terminar? Até que terminar é uma coisa honrosa, né? Nessa altura do campeonato. Mas acho que vamos tentar mais um pouquinho. Se eu não conseguir, aí a gente termina. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que os NIs, então, eles são x vezes a adaga i AI mais y vezes AI adaga i mais z vezes Ele foi estranho. a identidade. Ah, tá. Esses são os caras, todos eles, né, que são invariantes perante aquela transformação unitária que está lá. Né? Então, o critério agora para definir quem é o x e o y, x e y são números, no princípio. Veja que esse operador é um operador hermitiano, então, em princípio, você sabe os autovalores dele, os autovalores dele são reais, ele é hermitiano. Como o adaga AI é hermitiano, então x, y e z tem que ser números reais também. Tá certo? Então, vamos procurar. Mas eles poderiam ser combinações, coisas estranhas que se juntassem no fosse real. Que coisas estranhas. Você podia ser algum imaginário arrumado de um jeito bonitinho que ficasse real. Né? Que jeito bonitinho. Não sei. Não, não é assim não. Não, você não. Só tô imaginando Lembra que aqui, você está não tô- querendo caras invariantes. Não, eu entendo, mas tipo, é que quando você fala que o x, y e z tem que ser reais, é porque você está pensando que o NI, quando aplicado na coisa, vai dar uma coisa real. Isso. Mas será que não teria como x, y e z serem imaginários arrumados de modo que... Não, acho que não, cara. Porque esse operador hermitiano, os autovalores deles são reais. Uhum. Esse também. Os autovalores deles são reais. E esse também. Então, os autovalores desse mais desse são reais. Esse operador como um todo, né? O operador NI como um todo, ele é um operador hermitiano. Ele vai ter que ter autovalores reais. Esse cara sozinho já tem autovalores reais, esse também, esse também. Não, eu estava pensando por um ponto de vista incorreto, entendi agora. Né? Então, a conta que a gente vai fazer aqui vai ser a seguinte: nós vamos pegar e aplicar esse NI no zero e pedir que seja zero. Né? Se eu aplicar o NI no zero, né? Então aqui eu tenho AI, né? Aqui eu vou ter Y, AI, adaga atuando no zero, mais Z vezes zero, isso tem que dar zero. Certo? Sumiu o X. Claro que sumiu o X. Aí, atuando no zero. Ah, não, acho que esqueci. Não? Não é zero. Bom, aqui a gente pode usar a relação que a gente tem, né? Que o AI daga é igual a menos mi AI daga AI mais A, não é isso? Então, aqui a gente vai ter o seguinte: Y mi AI daga AI mais A mais Z atuando no zero
igual a zero. Esse primeiro termo aqui vai atuar no zero e dá zero, do mesmo jeito. Né? Eu não vou fazer y igual a zero, senão a minha brincadeira com a i e a idária já acaba logo no início. Né? Então, essa equação aqui implica que o a mais z atuando no zero tem que dar zero. Certo? Ou que o a atuando no zero dá z vezes zero. Não é z sobre y. Né? Não. Y eu cancelei aqui. Ó. Não, é que tipo, você colocou y em evidência, z sobre y. Z sobre y. Ah, tá certo. Tá certo. Então, ou y é zero ou isso aí acontece. Não, y não é zero, né? Por agora. Bom, gente, se em 3 minutos eu não acabar, eu deixo para a próxima aula. O y não está em Z. Hã? Se não botou parênteses no Z. Ele só está em I e A. Né? Mas é que eu botei o y todo em evidência, então tem que fazer isso aqui. Na parte Z, É que tem um z sobre y em cima. Vamos fazer assim, ó, y mais z, para não fazer dividido por y. Então, isso daqui nos diz que YA zero é igual a menos Z zero. Portanto, isso é uma indicação, mas não uma prova de que o A é uma constante. Isso não é uma prova. Isso é uma prova. Então, eu vou deixar para a próxima aula. Próxima aula da prova. Sem maiores problemas. Certo? Está tudo apontando para a direção de que o A é uma constante, mas ainda não é. Né? Bom, qual é o menu da história? Não falte na próxima aula que você vai gostar. reason? Hein? What's the reason? Você vai gostar, cara. Confia em mim. Não, a próxima aula é o seguinte, a gente vai pegar essa história, né, toda, em termos do operador número, etc. e tal. Nós vamos mostrar que a gente pode passar de uma hamiltoniana de um sistema de n partículas, tá certo? Para essa descrição que está aqui. Tá certo? Em geral. Porque eu posso definir campos, ok? Que satisfazem, que vão mapear minha teoria original, uma hamiltoniana de um sistema de n partículas não interagentes em princípio. Eu estava pensando aqui no modelo de Ising, né? Sim, num sistema de campos, tá certo? São duas hamiltonianas completamente equivalentes, tem o mesmo espectro, tem a mesma coisa. Mas só vale para não interagente? Não, vale para interagente também. Né? Mas a gente vai começar falando do sistema não interagente, depois vamos estender para o sistema interagente. Certo? Então essa é uma maneira da gente ver que um sistema de n partículas pode ser visto dentro desse formalismo aqui, né, como mapeado numa teoria de campos, uma teoria quântica de campos. Tá certo? E isso é o que se chama de segunda quantização, no final das contas. A gente vai dar uma razão para esse título. Tá certo? Estamos chegando lá. Valeu.